Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí, o podcast que explora os universos da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. O meu nome é Milena Faneca e eu estou falando diretamente do Expo RH aqui em Mogi Guaçu, em parceria com o RH Play. Ao meu lado eu tenho o Marcos Tonin, que é executivo de RH e coach executivo, certo, Marcos? É isso Seja mesmo. bem-vindo. Muito O prazer. Marcos, ele é também executivo da Apoema. Perfeito. Inteligência de pessoas. É isto. Hoje a gente vai fazer um twist aqui na nossa comunicação. A gente falou bastante sobre o RH do ponto de vista da empresa. Hoje a gente vai falar sobre o RH do ponto de vista do colaborador. Vamos lá? Vamos lá, vamos esquentar esse negócio aqui, né, Milena? Marcos, fala para mim. O que um colaborador deve esperar de um RH estratégico? Acho que como o próprio nome diz, estratégia, certo? Mas é muito difícil, é o que a gente espera, né? Você sabe que as principais queixas, né, dos colaboradores dentro da empresa é achar que o RH não os entende. Eu já procurei o RH uma vez, eu procurei 2 vezes, acho que o RH não responde aquilo que eu gostaria. Claro que, por um lado, né, eu também tenho um excesso de expectativas com relação a essa área, e a gente tem que entender o seguinte, Milena, já há alguns anos, vou colocar mais ou menos há uns 10, 12 anos, a gente entendeu que o conceito de carreira mudou. Esse movimento ele começou na Europa, depois foi para os Estados Unidos, e há uns 10 anos atrás chega aqui no Brasil, onde coloca aquele indivíduo como o protagonista da carreira. Ou seja, a carreira ela não é mais da empresa. Então eu não vou esperar a empresa falar para mim, Marcos, o seu limite é aqui, eu vou desenhar a tua trilha profissional. O indivíduo agora, ele faz parte dessa construção. Então ele diz, ele me narra aonde ele quer estar. Só que aí eu tenho um problema, porque eu trago a responsabilidade para o trabalhador, para o empregador, para o profissional. Uhum. E quando a gente traz isso, muitos profissionais não querem isso, né? Então Exatamente. ele espera, por exemplo, né, que a empresa pague um curso para ele. Quando a empresa me pagar uma especialização, eu faço uma especialização. Quando a empresa me pagar um curso de inglês, eu faço o curso de inglês. Então, muitos ainda entregam a própria capacitação para a empresa, como se eu terceirizasse o meu desenvolvimento. E falar, mas se o RH é estratégico, ele deveria investir em mim. Isso é verdade, mas quando a gente fala pero no mucho, por quê? Porque depende de mim esse passo profissional que eu quero dar. Hoje eu estou nessa empresa, amanhã pode ser que eu não esteja. Então, onde é que eu Marcos, aonde que eu quero chegar? Então, esse é um exercício que o profissional ele precisa fazer para ele poder ter o RH como estratégia de carreira. Eu não posso esperar que o RH me entregue essa resposta. Então o RH falou para mim que eu vou ser o novo gerente comercial, novo diretor administrativo. E aí a pessoa senta e aguarda com que aquilo aconteça. Então o RH ele só se torna um RH estratégico para o colaborador a partir do momento que o colaborador dá o primeiro passo e se coloca no centro das decisões da própria carreira. Perfeito. Agora uma pergunta, né? Se o profissional ele não despertou para isso ainda, qual é o papel do RH para ajudá-lo a ter esse insight, a esse despertar de que, olha, eu sou o protagonista da minha carreira, eu vou escolher onde eu quero estar, por que eu quero estar e como eu quero estar? Veja, a gente espera assim que o RH ele tem muitas funções dentro de uma companhia, né? Então eu esperar que o RH também chegue até mim e fale, Marcos, qual é o seu plano de vida? Qual é o seu plano de carreira? Onde que você quer estar? Isso, na verdade, a gente espera hoje do colaborador, do profissional. Um profissional que não sabe aonde ele quer estar, qual é o papel dele, o que ele representa, ele nem precisa estar naquela empresa. É melhor que ele pegue as coisas dele e vá embora, porque ele precisa decidir quanto indivíduo, porque é uma formação, né? O ser humano é um ser sistêmico. Então eu estou falando de um indivíduo que talvez ele esteja com um problema pessoal naquele momento, isso é totalmente, né, entendível e todo mundo passa por isso, né, por altos e baixos, mas a questão é a seguinte, onde é que você quer chegar? Qual é o seu plano? Tem pessoas que não querem crescer e falam o seguinte, eu estou bem no cargo que eu estou. Eu sou um coordenador, gosto do meu trabalho, acho que já estou no teto da minha carreira, eu não quero ser o gerente, eu não quero ser o CEO da empresa. Então existe uma coisa que se vende muito nas redes sociais, que é assim, só o CEO é importante, só se você ganha muito dinheiro, você é bem sucedido. Eu concordo, mas eu acho que essa romantização, né, essa referência de sucesso profissional, Isso. ela é cultural.
E ela vem mudando agora a partir dessa geração Z, vem trazendo um novo olhar para a gente em relação ao que é ter sucesso profissional. Será que ter sucesso profissional é ser líder? Pois é, quando a gente olha para a nova geração, a geração Z, que está causando uma revolução, né, no ambiente corporativo, a gente vê que eles não querem, a grande maioria da geração, não quer saber nem de liderança. Fala só, se você for me promover, eu vou embora. Então a gente tem movimentos desde a pandemia que foram startados pelo TikTok, por exemplo, quando The Great Resignation, que foi no meio da pandemia, Estados Unidos falou assim, já que eu não vou crescer, eu não quero mais saber de trabalhar. Então eles deixaram, milhões de pessoas deixaram o emprego em meio à pandemia, Estados Unidos. Depois esse movimento foi para o mundo todo. Aí a gente tem o movimento da segunda-feira mínima hoje para a geração Z, ou seja, segunda-feira eu trabalho um pouquinho para não trabalhar tanto. Aí eu tenho agora o quiet quitting, ou seja, eu vou trabalhar, tá ali. Porque eu faço só o que está ali. Tá ali. Então, quando eu falo da nova geração, é diferente de quando a gente fala de gerações que já estão mais maduras, vamos dizer assim. Qual é o grande problema da geração Z? É que hoje eu tenho sim uma romantização das redes sociais. Então eu olho e todo mundo é melhor do que eu na rede social. Todo mundo tem umas férias melhor que a minha, todo mundo tem um carro melhor que o meu, todo mundo dá mais risada do que eu durante o dia. Então existe uma romantização do sentido assim, minha vida, eu quero ser feliz. Mas ser feliz não significa estar feliz o tempo todo. Eu não quero viver para trabalhar, eu quero trabalhar para viver. Faz muito sentido esse movimento, porque os nossos pais, os nossos avós, eles morreram e nasceram dentro de uma empresa, né? Por outro lado, a geração Z está endemonizando o ambiente corporativo, como se o trabalhar fosse ruim, como se o trabalhar fosse acabar com a minha saúde mental. Quando a gente olha, veja, é a primeira vez na história da humanidade que nós temos os QIs mais baixos da história. É verdade. Então, veja, a digitalização, a facilidade, o conforto, a não necessidade de eu ter que sair, né, da minha casa para ter um acesso, etc., fez com que essa geração ficasse mais acomodada, ou seja, eu não tenho desafios. O desafio ele é encarado como um problema. Então, quando eu tenho uma geração que entra no ambiente corporativo e acha que o chefe vai tratar igual a mãe, igual o pai, ela não entendeu nada do ambiente corporativo. Mas o chefe não me deu bom dia, então eu vou sair daqui hoje. Marcos, uma provocação. E de quem é a responsabilidade para falar, cara, não é por aí? O caminho não é esse. Porque, vem cá, as empresas elas precisam do legado. A gente não vai estar nas empresas amanhã. É essa galera que vai estar. Exato. Né? Como que a gente muda isso? Veja, a gente está falando que a gente está caminhando para um êxodo de profissionais. Né? Então, daqui a pouco nós teremos maus médicos, maus engenheiros, maus psicólogos. Ou seja, por quê? Hoje quem apresenta uma monografia é um chat GPT. Hoje quem faz uma prova é a inteligência artificial. Então, eu preciso provocar essa geração para que ela entenda que o produzir é legal, né? A frustração faz parte da construção. Né? Ao invés de perguntar para uma pessoa de sucesso, né, como é que você chegou lá, a pergunta deveria ser assim, quais foram os desafios que você enfrentou? Quantas vezes você caiu? Por que você não desistiu? Ou quando você pensou em desistir, foi por conta do quê? Porque essa geração está entendendo que o fracasso, que o erro, que a frustração não faz parte de uma construção de carreira. A gente só tem ar-condicionado dentro de casa porque um dia a gente sentiu muito calor. A gente só tem portão eletrônico porque um dia a gente cansou e falou, puta, posso apertar um botão e abrir? Né? Então, quando a gente olha para a evolução da humanidade, nós sempre tivemos provocações externas. Quando eu tenho, né, com a chegada da tecnologia, né, a chegada da internet em 94, ela começou a gerar uma outra geração de pessoas. Não é que, isso é um problema? Nós estamos entendendo que isso é um problema agora, porque a gente não tinha essa informação do que é você ter, né, o celular ali na tua mão, etc. Para entender, né, por que a gente chegou aqui, a gente também tem que olhar para os nossos avós e entender o seguinte, houve sim um excesso, né, de trabalho, a gente teve o burnout, nós temos o esgotamento emocional, tem tudo isso acontecendo, né? Quando a gente tem, né, a geração X, e aí a gente já está falando já dos nossos pais, né, que estavam altamente engajados, entravam na empresa como guardinha e saía, mais ou menos, né? A gente está nesse meio aí, né? Mas o que essa geração ensinou? Que o trabalho, você sabe que a geração X foi ela que criou o happy hour. Então assim, por quê? Porque trabalhar e ter excesso de trabalho dava status. Nossa, estou ocupado. Eu saio de férias e meu celular toca o tempo inteiro. Ninguém vive.
sem mim naquela E empresa. e era lindo. Nossa Senhora! Sinônimo de sucesso era aquela mesa lotada de papel. Exato! Só que o que acontece? Aquele pai perdia a festa do Dia dos Pais do Exatamente. filho, A não ia na formatura. reunião, na formatura, não levava no médico, tava com febre, não podia estar lá. Esse filho olhando para isso tudo, ele falava o seguinte, qual foi a questão? Um dia aquele pai foi mandado embora, aquela mãe foi mandada embora. E aí o filho começou a olhar para aquilo e falou assim, mas peraí, a gente não conviveu, meu pai nunca esteve em casa, minha mãe nunca esteve em casa, e agora ele foi mandado embora. Qual que é a lógica disso? Não tem lógica. Por que ele se engajou e perdeu a minha infância, Exatamente. perdeu tudo aquilo? E ele não quer isso para a vida dele, então ele... Só que aí a gente sai do 8.000 e vai para o 8. Então a gente ainda vai começar a migrar para um meio termo. Tem uma curva aí, né? Tem uma curva. Claro que a gente precisa repensar o modelo de trabalho que a gente tem hoje, essas cargas exaustivas de trabalho, excesso de trabalho, assédio moral. O Ministério Público do Trabalho nunca recebeu tanto caso de assédio moral como na pandemia. Porque as pessoas estavam trabalhando em casa, o chefe ligava 8 horas da noite, a pessoa não atendia, ele fala assim, o que você está fazendo em casa que Assim você não me como o atende? burnout. Né? O burnout vem crescendo de uma forma Absurdamente. estúpida. O Né? Brasil é campeão, né? O Brasil é o país do samba, do futebol, do sol, da feijoada. Da depressão, da ansiedade e do burnout. Nós somos o país mais depressivo da América Latina. Exatamente. Nós somos o segundo maior país em consumo de antidepressivos do mundo. É verdade. Isso não faz sentido. E esses dados são de antes da pandemia. Os dados do ISMA, que é a instituição que cuida do gerenciamento de estresse do mundo, a gente tem o ISMA Brasil, e ele fala que no Brasil nós temos 33% da população ativamente, né, que trabalha, que está no meio ativo em trabalho, sofrendo de burnout. Com esgotamento emocional significa o seguinte, que no teu círculo de amizade hoje, nas pessoas que trabalham com você, no teu círculo, 33% dessas pessoas estão emocionalmente esgotadas. Só que a gente tem outro problema, a gente não fala de esgotamento emocional no trabalho, né? Porque isso mostra fraqueza. Ao mesmo tempo é o seguinte, se eu tenho uma LER, eu me afasto, mas se eu falo que eu estou com depressão, eu não sirvo para a empresa. X nas costas. Então a gente não sabe lidar com questões de saúde mental, né? Aí que vem... Mas aí a gente tem a questão de cultura, né? Chega pro teu chefe hoje e fala, olha, eu tenho NR1 e eu tô com depressão. E você estava em vias de ser promovida. Sabe o que acontece com a tua promoção? Você não vai ser promovido. Porque a doença mental ainda é vista como fraqueza, ela é vista como gente frouxa. Ah, você é frouxo. Ah, ela chora à toa. Ah, ele chora à toa. Então as pessoas não respeitam e a gente precisa trazer isso à tona. Marcos, né? é uma jornada. É uma jornada. Que Sempre não foi, vai né? Sempre foi. Né? É que agora a gente está falando mais sobre isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a gente a vai Deus. precisar desmistificar muita coisa, né? Muito. E acho que a NR1 vem para ajudar a gente a desmistificar Claro, isso, ela botar traz a ordem luz. na casa, sem Exatamente. dúvida. Sem dúvida. Mas os números que a gente tem aí são gritantes. A gente precisa olhar para esse novo modelo, né? E daí vem o papel essencial, de novo, do RH. A gente tem dois papéis, do RH e do vida. indivíduo. Sabe por quê? A gente também tem aquele profissional que ele sabe que ele não está no lugar certo, que ele não é devidamente remunerado, que ele não é reconhecido, mas ele não pede para sair. Ou ele não busca. Lá no meu escritório, olha que coisa maluca. Às vezes as pessoas falam assim, Marcos, eu estou há 10 anos na mesma empresa. Mas eu não estou parado. Aí eu saí de analista, fui para coordenador, eu tenho uma carreira construída. Aí eu falo assim, quanto tempo faz que você não participa de entrevista? Eu falo, Marcos, faz 10 anos. Eu nem tenho um currículo atualizado. Ele vive para aquela empresa, para aquela realidade. Ele esquece que ele faz parte de um mercado maior e que o fato de eu participar de outras entrevistas não significa que eu estou traindo meu empregador. Significa que eu estou testando minha empregabilidade, o que é totalmente saudável a ser feito. Sem dúvida. Mas, de novo, a gente volta na questão cultural. A gente volta na questão cultural. Por isso que a geração Z está deixando todo mundo cabelo em pé. Por isso que a RH fala assim, meu Deus, Sim. hoje a gente não contrata, o cara não aparece no dia seguinte. Ele quebra o status quo. Então ele quebra tudo. Quebra. Né? É muito positivo essa quebra porque nos faz refletir. Ao mesmo tempo, a gente também precisa ensinar essa geração a trabalhar. Então a gente está no meio de um conflito agora, onde eu tenho um RH tentando ser estratégico e entender o que vai ser o futuro dessa empresa com essa geração. Eu tenho o profissional falando assim, eu não quero trabalhar nesses modelos, mas eu não tenho outro para trabalhar. E todo mundo caminhando junto. Então a gente, assim, ferramentas digitais, por exemplo, como você ter uma boa comunicação dentro de uma empresa, fluida, gostosa, que todo mundo entende, com um canal. A palavra de ordem hoje é rede, a gente não sai do telefone.
Então a palavra de ordem é rede. Se você consegue ter uma rede, um sistema de rede de comunicação dentro de uma empresa, você está tendo uma rede social. Centraliza! Ou seja, o produto que vocês oferecem ele é tão estratégico que se a pessoa não olha com esse olhar, ela não entendeu nada. Porque as pessoas hoje elas vão... Olha, eu vou falar um dado aqui que não tem nada a ver com isso. Mas Vamos é o lá. seguinte, hoje aumentou mais de 4 vezes mais a quantidade de cirurgias de hemorroida no mundo. As pessoas vão sentadas? As pessoas elas vão ao banheiro para fazer um pode xixi, um ser. cocô e elas levam o celular. Então aquela necessidade minha que levava 5 minutos, agora leva 40. Esse indicador já me mostra que as pessoas estão conectadas mais do que 100% do tempo. Uma empresa que tem uma informação dessa e não usa internamente para ter um bom canal, para deixar aquilo parrudo, que as pessoas se engajem, participem, ela não consegue nem pensar em ser estratégica. Aí ela quer falar de inteligência artificial. Eu falei, gente, não dá, vamos com calma. Vamos começar, dá um passinho para trás, né? Dá um passinho para trás. Veja, a gente aprendeu e entendeu na pandemia que as conexões são importantes e são essenciais. O ser humano é movido à conexão. Pessoas se conectam com pessoas, É Marcos, isso. Não tem como. Com pessoas, com causas que valem a pena, com propósito. projetos que são desafiadores, que são gostosos de se fazer. Então, eu acho que assim, eu gosto muito do arroz com feijão. Eu acho que quando você Bem tem feito, né? um arroz com feijão bem feito, é melhor do que uma lagosta que você queima, porque você quer fazer um negócio que não serve, que não faça sentido. Então, quando a gente fala agora, né, sobre RH estratégico, assim, o que é ser estratégico hoje? É fazer um arroz com feijão bem feito. Porque tá todo mundo pensando em ideias, né, tão mirabolantes e esquece que assim, a nossa conexão ela é importante. Mas aí eu quero colocar inteligência artificial para fazer recrutamento e seleção. Mas não tá fazendo o básico. Dentro, adianta, não tenho. Não tá fazendo o básico. Hoje eu não tenho que pensar em estratégias de atração para um RH. Eu tenho que pensar em estratégias de retenção, motivação e engajamento. Porque tá tão difícil contratar que eu esqueço que quem está ali dentro já está jogando no meu time. E eu preciso investir quem está lá dentro. Isso é ser estratégico. Mas aí o cara quer colocar inteligência artificial para fazer recrutamento e seleção. Sabe o que acontece? O profissional também entendeu que quem lê aquele currículo é um robô. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu currículo, vai colocar as palavras-chave que você sabe que a inteligência artificial vai ler, e você vai enganar. E você engana. Você vai Só que a enganar, hora que esse profissional chega na empresa, o RH olha e fala assim, quem é você? Porque numa entrevista, você não vai conseguir responder metade daquilo que você colocou no seu currículo. Não, porque você está agradando um algoritmo, né? Então, assim, essas empresas que ficam... Eu sou muito crítico com isso, sabe? Porque as empresas são movidas por pessoas. Esse sempre foi e sempre vai ser o maior ativo que a gente tem. Mas, por outro lado, Marcos, é assim que o apito toca. E daí, como que a gente, sabe, quebra isso? Como que a gente enfrenta isso? Um arroz com feijão bem feito. É isso. Adoraria dar uma fórmula mágica, que é o que todo mundo me pergunta. Ah, Marcos, tem uma fórmula mágica? Tem. Faz o básico. Você faz o básico? Você sabe trabalhar em equipe? Você sabe lidar com adversidades? 5 competências hoje que as pessoas... Isso, me fala. 5 competências hoje que são mais pedidas nas empresas, que eu escuto dos meus RHs, né? Então, assim, primeiro, capacidade de ser ensinável. Você é ensinável? Você está aberto a aprender? Porque tá todo mundo falando assim, não, eu sei, e as pessoas... Eu tenho um conflito de gerações hoje. Eu tenho uma pessoa de 50, 60 anos trabalhando e um de 19 que chega. A geração Z, ela é autodidata, ela aprende com vídeo. O melhor disso e o melhor disso e coloco junto. O sênior fala assim, essa geração não entende, então não vou ensinar. Essa geração fala assim, esse cara é muito lento e não quer passar, eu vou aprender com outro. Então, ser ensinável, principal competência. Saber trabalhar em equipe, de verdade. A pandemia... Desde sempre, né? Mas a pandemia, ela quebrou isso. Então, quando ela trouxe todo mundo pro Fique em Casa, a gente virou meio que bicho, sabe? Então a gente tá em casa, era eu e uma tela. Eu desligava aquele Meet que tava rolando, eu falava todos os palavrões que eu aprendi na minha vida, ia tomar um café, e aí eu ficava ali fazendo meu trabalho sozinho. Então a gente viu que as pessoas se desconectaram de pessoas. Para quem tem filho, você vê como mudou a relação dos pais na escola. Né? Tem muito pai que só abre agora só abre a porta do carro e você não sabe nem quem está entrando e saindo dali. Então as relações elas mudaram. Então trabalhar em equipe. Terceira, comunicação. Você consegue ser, você consegue compreender e ser entendido, né? Assim, claro que o bom português é sempre mandatório,
Mas na comunicação é o seguinte, eu consigo interpretar aquela informação que você me Eu dá. acho que é um dos grandes problemas da comunicação, é isso. Né? Agora, a comunicação escrita, né? Assim, quando eu escrevo algo e você recebe, eu dependo muito mais do teu estado de espírito para a leitura do que da informação que eu dei. Se você está nervosa, eu falo assim, você já fez tal coisa? Você vai achar que eu estou cobrando, você vai ficar muito nervosa comigo. O Marco... Então, a gente tem um novo paradigma agora. E uma nova forma de se comunicar. Totalmente, totalmente. E aí, quando a gente fala de uma quinta, é o seguinte, a sua habilidade de lidar em situações antagônicas. Tudo muda, nada é mais estático. Pós-pandemia, a gente descobriu o seguinte, empresas que faziam planejamento estratégico de 5 anos, 10 anos, olharam no meio da pandemia e falaram assim, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Para com esse planejamento. Hoje, se eu olho no mundo, dados socioeconômicos e políticos, a gente não tem estabilidade para nada. O mundo está uma loucura, a gente tem, né, países brigando com países, a gente tem uma situação onde as pessoas brigam com pessoas. Tem uma instabilidade, uma incerteza muito grande. Então a incerteza virou a nossa certeza. Então profissionais que conseguem entender que o ambiente é antagônico e as coisas mudam, que a gente está falando de flexibilidade no final das contas, né? Sim, de adaptabilidade. Isso, você consegue se adaptar. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Tem profissionais que falam assim, não, pô, gente, vocês estão brincando com o meu trabalho, vocês não me respeitam, mas é o ambiente, né? E eu vou acrescentar uma sexta, que agora é polêmico, tá, o que eu vou dizer, mas é importante, que é sobre diversidade. Eu viajo muito, né? Eu vou muito para a Europa, eu vou muito para os Estados Unidos, enfim. E na Europa, todo esse movimento de diversidade que a gente conhece como ele é hoje, ele está sendo questionado. Porque os RHs da Europa falam o seguinte, nós estamos com a causa correta, com o objetivo correto, mas o como nós erramos. Por quê? Porque eu transformei uma unidade em pequenas unidades brigando com si mesmo. Então você está falando isso porque eu sou gordo, você está falando isso por conta da minha cor de pele, você está falando isso porque eu sou mãe solteira, você está falando... Então o que aconteceu? Eu peguei uma unidade, eu segmentei e eu fiz um cisalhamento naquela empresa. E aí o que acontece? A maior diversidade que nós temos dentro de um ambiente corporativo é a diversidade de opinião. E hoje a gente não consegue ter diversidade de opinião. Se eu discordo de você, eu estou sendo ofensivo. Eu não gosto de vermelho. Marcos, você é vermelhofóbico. Eu não gosto de chuchu, você é chuchufóbica. Então, hoje está se questionando muito o modelo de diversidade, porque para eu respeitar o outro, eu também tenho que respeitar a opinião. Claro, eu não vou aturar questões onde a gente está falando sobre machismo, desrespeito, racismo, etc. Isso não faz sentido. Mas eu ter uma opinião diversa da tua faz com que a empresa e o nosso grupo cresça, porque são ambientes diferentes, opiniões diferentes, somos plurais, né? Mas a gente se esqueceu disso. Hoje todo mundo tem que ser igual. Escreva na tua rede social aí, você que está assistindo a gente, coloca uma opinião realmente sua sobre uma coisa que você fez ou que você viu. Você vai ser metralhado por muitas pessoas. Mas aí tem uma questão, né, que é o medo do julgamento. A gente vai entrar numa outra questão, né? O quanto que nós estamos dispostos a escancarar as nossas vulnerabilidades. Muito pouco, na minha visão. Mas não é questão de vulnerabilidade, é uma questão de opinião. Também. Por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, eles estudam em escola e teve Olimpíadas da escola, certo? E aí um ano, acho que há 3 anos atrás, teve as Olimpíadas, o que acontece? As classes se dividem, etc. Alguém fica em primeiro lugar, alguém fica em segundo, terceiro e assim vai, certo? A escola inteira ganhou medalha. O que eu ensino para essas crianças? Como é que eu lido com a frustração? Falo assim, mas por que você ganhou medalha se chegar em quarto? Porque assim, qual que é a vida real? Todo mundo vira CEO? Todo mundo é milionário? Todo mundo alcança o que quer? Então assim, será que a gente já não está ensinando desde pequeno, mas o importante é participar? Não é não. No mundo corporativo é importante acertar, ser competente, conseguir pegar as minhas habilidades e colocar a favor da empresa e da minha carreira. Então existe, eu não estou falando de uma competição desleal, mas existe uma expectativa até para a nossa vida. É meritocracia, quem é bom vai ter mais coisas do que quem não é. E assim é. E aí teve um quebra-pau na escola, os pais sacaram o que estava acontecendo, falaram, parou. A gente quer ver criança chorando aqui porque não ganhou. Porque a frustração vai se transformar numa ação
de superação, porque eu não ensino uma geração a se superar se eu não tenho frustração. Exato. E a gente precisa de gente forte, não de gente fraca. O que a gente tem hoje é uma geração fraca, preguiçosa, que não gosta de ouvir nada que não seja a favor da minha opinião. Isso gera uma frustração muito grande. Mas é na frustração que a gente cresce. É na dor, muitas vezes é na pancada. A nossa vida é mais de situações favoráveis ou desfavoráveis? É muito mais de desfavorável. E a gente só cresce porque a gente aceita o desfavorável como motivo de buscar. Sim, buscar. Eu não posso estar sentado em cima do prego e falar que dor, que eu não saio daqui. Não é? A não ser que nós tenhamos nascido herdeiros e ainda assim, olha lá, porque acaba. Ou não, vai ter que saber o tamanho disso tudo, né? Mas muito bom. Ô, Marcos, eu acho... Ó, a gente já passou dos 20 minutos aqui. Vamos espero que tenha gente nos vendo aqui ainda, né? Não, vai ter. Fica aí, não sai daí. Sai daí. Ó, vamos dar uma chacoalhada nisso aqui? Eu preparei um saquinho surpresa. Tem várias perguntinhas aqui dentro. Tem coisas bem interessantes. Vai, sorteia um aí. Vamos ver o que vem. Vamos aprender na prática o que é lidar com um ambiente diverso, né? Adaptabilidade. Olha, agora eu vou ter que pedir licença. Você quer que eu leia? Eu vou ter que colocar meu óculos porque eu não enxergo mais nada. Depois dos 40 a gente não enxerga mais nada, né? Se você pudesse colocar um aviso na porta do RH, o que estaria escrito? Tinha que cair para ele essa. De verdade, eu colocaria o seguinte: entre e compartilhe. Senta que eu te escuto. Quase isso. O RH é recursos humanos. Pessoas. Então eu preciso compartilhar, eu preciso dividir, porque é na divisão com o RH que a gente vai crescer. Eu não posso descobrir no dia que você pede demissão, que você está satisfeito com a minha empresa, há anos, e você nunca me disse. E eu nunca consegui atuar com você, eu nunca consegui te oferecer outra coisa. Marcos, e a gente ainda vê muita área de RH com aquele vidrinho, com um negocinho, um buraquinho no meio, né? E daí ele fecha a portinha. É? Não tem? Tem, lógico que tem. Tem, aí não é RH, né? Departamento pessoal, né? Mas a gente vê muito RH agindo como departamento pessoal, com certeza. Eu escreveria isso mesmo. Entre e compartilhe. Entre e compartilhe. Eu escreveria isso. A vocês eu faço o convite. Entre e compartilhe esse podcast com os seus colaboradores, com a sua liderança, né? Com a sua equipe. Porque aqui tem muito conteúdo bom, ó. Marcos é fera. Obrigado. Marcos, muito obrigada. Espero que você curta mais um pouco do evento, que daqui a pouco está acabando. Não, né? E o evento está maravilhoso, né? Quem não veio... Perdeu. Vá para os próximos. Às vezes as pessoas só acham que é muito em casa, né? Mas é aqui que a coisa acontece, não é? É aqui que a coisa acontece. É aqui que a coisa acontece. É aqui que as pessoas estão, é aqui que acontece troca, e não tem espaço mais gostoso para fazer troca quando você está reunido com gente que conhece, né? Que tem coisa para trocar. Nós vamos sair mais ricos aqui do que quando a gente chegou. Não tenho dúvidas. Eu, pelo menos, vou sair. É isso. Posso fazer o merchan? Posso passar minha rede social? Vai, manda Já que a gente fala de redes. Manda bala. Olha lá, minha rede social é Instagram. Você quer me seguir? Eu falo, enfim, eu sou meio polêmico, você já viu, Manda né? bala. Bom, enfim, minha rede é Marcos Tonin Oficial no Instagram e pelo LinkedIn é Marcos Tonin. Vai lá, compartilha, adoro um bom papo, uma boa discussão. Olha lá, eu já tô seguindo. Pronto, Até entre mais. e compartilhe. Até mais. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Adorei.